Olá, antes de iniciarmos nossos estudos propriamente dito, darei uma breve introdução do que vem a ser o MTS. A princípio, se você acompanhar devidamente os estudos aqui aplicados, ao final das lições estará apto a ler partitura musical com desenvoltura, ou seja, com fluência. Não importa a sua idade, seu sexo ou sua escolaridade. Também não importa qual instrumento você quer tocar, pois a linguagem musical é aplicada a todos os instrumentos conhecidos. Até mesmo esses instrumentos que se utiliza muito de cifra, como violão, guitarra e teclado. Você poderá acompanhar nossas aulas aqui, que trará muito proveito para o seu estudo nesses instrumentos. Este método se resume em 12 módulos que poderão ser cumpridos em 12 semanas. Então, dependendo da sua aplicação nos estudos, em 12 semanas você estará apto a ler uma partitura fluentemente. Ao surgir este novo método musical, eu vi a necessidade de criar uma videoaula explicativa sobre o mesmo. Porém, achei mais interessante ainda dar uma aula completa de música utilizando o MTS. Desta forma, além de explicar o conteúdo do método, estava contribuindo para formações de novos músicos. Como eu falei anteriormente, não importa a sua idade. Se você ainda é criança, não haverá problema algum. Poderá aprender facilmente me assistindo, pois as lições são de fácil assimilação e você poderá se sentir motivado a conhecer esta área do conhecimento que para alguns é muito complicado. Mostrarei que a música é algo muito interessante de se aprender, não só para se executar tocando um instrumento, mas desde o aprendizado você já sente muita alegria com a música. Aqui veio o MTS. Para os que conhecem o Bono, muitos ficaram relutantes em deixá-lo, até mesmo porque ele foi utilizado durante muitos anos. Porém, durante o aprendizado aplicado aqui no MTS, você verá que este método veio para corrigir alguns vícios que prejudicavam o aprendizado musical. Se praticar adequadamente os exercícios aqui aplicados, estará capacitado a ler partituras musical fluentemente. Alguns deparam com um músico tocando de forma esplêndida e fica pensando, isso aí não é para mim não. Ou ainda diz assim, este aí já nasceu com o dom da música. Ou ainda, a mente dele é aberta para a música. Eu digo para vocês, isso é um engano. A música está para todos. Se você aprendeu a ler e escrever, você está apto a aprender música. O que ocorreu na verdade com aquele músico que toca de forma esplêndida, é que no princípio do seu aprendizado, ele deu os passos corretos. Depois que é dada uma boa base para o aluno, uma boa direção, e ele se compromete com uma disciplina de estudo, então o resultado não pode ser diferente. Será com certeza um bom músico. Sem uma boa base, o aluno avança a passos lentos e de forma dificultosa. Nós temos que saber que todo objetivo há um caminho a ser trilhado. E nada melhor do que trilhar o caminho correto. A música precisa ser prazerosa mesmo no decorrer do aprendizado. E não apenas quando se chega a um determinado nível. E é nisso que se manifesta a emoção de tocar um instrumento. Você sentir que cada passo lhe trará novas experiências. E junto a essa experiência virá a emoção que a música proporciona ao músico. Você vai concluir que o MTS veio para trazer satisfação ao aluno já durante o processo de aprendizagem, onde o contato com a música será constante e não apenas quando pegar no instrumento musical. Como eu falei anteriormente sobre leitura fluente, o MTS veio para aproximar mais as primeiras lições do objetivo final, que é tocar uma música de forma fluente. Muitos alunos
passavam a lição do Bona, porém notava-se que ele não estava assimilando o objetivo daquela lição. Equivalia a ler uma frase de um texto e não entender o que foi lido. Era algo muito mecânico. Então o MTS veio trazer esta fluência ao aluno. A didática inicial do Bona, ela não era, digamos assim, muito correta. O Bona era cobrado de maneira meio que antididática. Você se deparava com 3 livros de ensino musical ao mesmo tempo. Você tinha que começar a primeira lição conhecendo já 12 notas musicais, do Dó 3 ao Sol 4. Só de mencionar isso, você se assusta, não é mesmo? Porém, isso já era cobrado nas primeiras lições do Bona. Quando passava na forma ascendente, até que o aluno ia bem. Mas quando começava a forma descendente das notas, aí começava a dificuldade. Ou seja, você não tinha aprendido ainda os nomes das notas. E já era cobrado como se soubesse. O MTS eliminou esse problema, substituindo a princípio os nomes das notas por sílabas de fácil assimilação. Nós veremos a seguir como que foi substituído esse nome das notas. Também logo no início do Bona, você já teria que saber fazer a divisão do ritmo de forma regular, coisa que se aprende de pouco a pouco e com alguma prática. Outra coisa também que era cobrado logo no início era saber reger, pois era obrigado a marcar com a mão na forma de regência italiana ou francesa. Não é necessário dizer que regência é um dos últimos níveis da aprendizagem musical. Então o MTS eliminou essas 3 fases no início do método. Agora, nós falamos muito em Bona. O que é o Bona? Em resumo, o Bona também não foi feito para ser solfejado. Conclui-se que o senhor Pasquale Bona, que é um compositor e teórico musical italiano do século XIX, criador desse famoso método, estava pensando basicamente em divisão rítmica quando criou este método. Até mesmo porque o nome completo do método é método de divisão musical. Pode-se imaginar que o público-alvo do maestro Pasquale Bona era um público já bem estruturado nos conceitos básicos da música, e que o Bona viria para complementar o estudo musical, dando ao aluno uma fluência musical. O que o MTS faz é exatamente isso, trazer um embasamento musical, ou seja, musicalizar o aluno para depois inseri-lo no processo de fluência musical. É claro que não podemos agora, neste momento, excomungar o Bona e o condenar ao mais rigoroso desprezo, sendo que durante anos este método contribuiu para a formação de muitos músicos. A congregação, todos os músicos que tocam lá passaram por esse método. Bem ou mal, foi o Bona que proporcionou o conhecimento musical básico para a formação desses músicos. O prefácio do MTS relata que o propósito do método não é formar músicos profissionais, mas sim preparar músicos para tocar os hinos com perfeição. Eu diria que há diversas categorias de músicos. Há músicos que tiveram uma boa preparação e outros que aprenderam de forma meio que rudimentar. Há músicos que estudam pouco e outros que dedicam várias horas de estudo por dia. Enfim, é quase impossível encontrar 2 músicos com as mesmas qualificações musicais. Porém, deve-se visar o tocar da melhor maneira possível, independente de onde você vai tocar. Principalmente se o pensamento está voltado para você louvar a Deus. Aí que o estudo deve ser mais aprimorado ainda. Quanto ao estudo coletivo, porque no item 5 das instruções de utilização do MTS, diz que as aulas foram elaboradas para serem aplicadas coletivamente. Porém, eu não vejo entrave algum
em que o método seja usado de forma individual. Finalizando essa introdução, eu acredito que o MTS trará melhores resultados nas orquestras e que, se colocado em prática devidamente, contribuirá para que você se sinta à vontade durante o processo de aprendizagem musical. Dito isso, sem mais palavras, nós vamos iniciar o método. Eu digo que a partir desse momento é necessário que você adquira um metrônomo, porque a partir do terceiro módulo nossas lições fará com o uso do metrônomo. E também, se você não tem instrumento, já começa a batalhar em adquirir um instrumento musical, porque logo na frente também faremos o uso de um instrumento musical. Mas fique tranquilo, uma coisa é certa: você lerá a partitura fluentemente. Até mais, um abraço.